Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Último vídeo aqui da retrospectiva na parte de campeonatos do Corinthians, né? Depois vamos rumar aí pro ano do Corinthians em questão de diretoria, em questão de comissão técnica e finalizando com os jogadores do Corinthians, né? Mas falando de campeonato, vamos falar agora do Campeonato Brasileiro de 2023, né, pessoal? Eu acho que a palavra que simboliza esse campeonato brasileiro de 23 do Corinthians, pra mim é a palavra agonia, cara. Foi assim, agoniante, tá ligado? Do começo ao fim a participação do Corinthians, porque como é um campeonato muito longo, né? Ele pega várias fases do ano do Corinthians, né? E praticamente todas as fases do ano do Corinthians são ruins em 2023, né? E você estava ali sempre na segunda metade da tabela do Campeonato Brasileiro, até 14º, 12º ali, sempre muito perto da zona de rebaixamento, 5 pontos, 2 pontos, 1 ponto, 5 pontos, 2 pontos, 1 ponto, sempre muito próximo. O Corinthians nunca deu aquela virada de chave, né, para escapar ali, ter um ano mais tranquilo, porque assim, o rebaixamento é a coisa mais grave que pode acontecer com um grande clube de futebol, né? Então, um time ficar sem títulos, não que seja normal pro Corinthians, mas até vai, mas você ficar ali perdurando na perda da zona de rebaixamento, cara, fica um clima terrível, e um clima de caos, né? Praticamente o ano todo, né? Porque o Corinthians ficou o ano todo nessa situação, né, pessoal? Enfim, vamos passar aqui antes, falando dos artilheiros do Corinthians, né? No campeonato. Acabou que o Romero e o Yuri Alberto finalizaram cada um com 8 pontos, né? Com 8 gols. O Roger Guedes acabou com 7, mesmo saindo na metade do campeonato. Foi um dos principais artilheiros aí do ano do Corinthians, né? Caraca, escorregando aqui a câmera, pessoal. Sorry, foi mal aí. Enfim, o Fábio Santos com 4, o Renato Augusto com 2, Gil com 2, Juan Oliveira com 2, né? Mais uma galera aqui com 1 gol, né? Matheus Araújo, Wesley, Gustavo Silva, Pedro, Veríssimo, Fausto, Moscardo, Giovanni, cada um deixou 1 gol até o final do torneio, né, pessoal? Enfim, esses foram os artilheiros do Corinthians, né? E aí, pessoal, o que acontece, né? O Corinthians ele começa o campeonato com o Fernando Lázaro, né? É até engraçado isso, né? Porque vai chegar um ponto do campeonato aqui que o Corinthians vai ter 4 técnicos diferentes, né? Em 4 rodadas diferentes, né? E ele estreia contra o Cruzeiro, faz um péssimo jogo, mas o Corinthians vence. É uma partida ali já, como eu disse nos últimos vídeos, né? Que a gente vai passando, precisava contar alguns trajetos, alguns detalhes ali do Campeonato Brasileiro antes de jogos importantes nos confrontos de Copa, né? Aqui já começava a degringolar já o trabalho do Lázaro, já era após já a eliminação no Campeonato Paulista, e o time não melhora, né? E aí ele é mandado embora no meio de semana, depois de vencer o Cruzeiro na Copa Libertadores, quando perde em casa pro Argentinos Júnior. Quem é contratado é o Cuca, que já pega o time ali para pegar o Goiás fora de casa. A gente também perde o jogo por 3-1, né? Venceu o Cruzeiro por 2-1, mas perde por 3-1 já com o Cuca. Ali o Cuca identifica, né, que o Corinthians tem problema no meio campo, falta intensidade. Uma coisa que eu já falei já no Campeonato Paulista, já no retrospectiva do Campeonato Paulista, que o Corinthians sempre foi bastante frouxo no meio do campo, né? Nunca demonstrou combatividade, né? Pegada ali, intensidade nesse meio campo, e sempre deixava muito espaço pro adversário, né? O jogo sempre ficava muito no vamos ver quem sangra mais, né? O Cuca depois da Copa do Brasil, depois de perder pro Goiás, vence o Remo, se classifica e pede demissão depois da polêmica lá do crime que ele cometeu nos anos 80. E quem dirige o Corinthians contra o Palmeiras, né? Mais uma derrota lá na Barra Funda por 2-1, é o Danilo, né? O Corinthians jogou muito mal também aquele jogo. O Palmeiras, eu acho que aquele jogo, pra você ter uma noção, tem vídeo aqui no canal, né? Todos os jogos tem vídeo específico no canal, né? Mas eu sinto que o Palmeiras, ele dá uma... Tipo, mano, tá 2-0 já, o Corinthians não faz nada. E ainda o Corinthians acha um golzinho olímpico do Guedes lá, que foi gol contra, né? No finalzinho ainda quase empata o jogo.
Mas aquele jogo o Palmeiras foi muito melhor, né? O Corinthians é uma completa bagunça, como eu disse. Esse período aqui é o olho do furacão do Corinthians, né? Depois, na sequência, o Corinthians contrata o Luxemburgo, que dirige contra o Del Valle, mesmo assim perde em casa na Neoquímica Arena, e já tem um empate contra o Fortaleza na Neoquímica Arena por 1-1. Quem faz o gol é o Yuri Alberto já tinha ido pro banco ali nesse jogo, né? Começava já a crise com o Yuri Alberto, já desde esse ponto, né? Já ali no mês 5, mês 6, estava bastante sustentável as partidas horríveis que o Yuri estava fazendo com a camisa do Corinthians, né? E ali ele acabou até indo pro banco. Depois ele volta pro time titular, até porque não tinha outras opções, né? Mas enfim, o Corinthians sempre ali rondando 15º, 16º no Campeonato Brasileiro. Depois toma um cacete no Engenhão pro até então o líder do campeonato, né? Por 3-0. As coisas muito ruins com o Corinthians, né? E aí o Corinthians vai pro clássico no Majestoso contra o São Paulo na Neoquímica Arena para defender o tabu de quase 10 anos aí na Neoquímica Arena, né? Esse jogo o Corinthians estava com muita cara de que iria perder a partida, perder o clássico. O Corinthians muito mal treinado, enfim, Corinthians com muito nada, né? Até então ali maio, junho, Corinthians ali no completamente perdido como essência de time, né? A gente de alguma forma consegue escapar com 1-1 daquele jogo, saiu atrás do placar, o São Paulo faz um começo de jogo muito forte, mas o Corinthians no final do primeiro tempo ainda consegue 1-1 e consegue se segurar bem até o final do jogo, né? Acabando 1-1. Jogo bastante polêmico com o negócio de arbitragem, uma choradeira do lado deles, né? Mas enfim, normal, né? Enfim, depois desse empate aí na Neoquímica Arena contra o São Paulo, né, pessoal? O Corinthians acho que ele vive um mini momento ali após o Campeonato Paulista, né, nas primeiras fases ali, um pouco mais de tranquilidade, eu diria. Nesse período aqui até a eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil, eu diria. Não é um momento tranquilo, mas é um momento que talvez ali deu uma esperança de que o time poderia melhorar nas mãos do Luxemburgo, né? Por quê? Depois desse empate com o São Paulo aí na Neoquímica Arena, no Brasileirão, o Corinthians perde para o Flamengo do Rio de Janeiro por 1-0, mas o Corinthians, ele, com o Luxemburgo ali jogando com 3 volantes, ele acha uma posição com o primeiro volante para o Paulinho, o Corinthians ali com uma maior dignidade dos jogadores ali, parecendo que talvez tenha encontrado uma forma de conseguir jogar mais equilibrada, né, mais protegida, e perde aquele jogo de uma forma porventura ali, né, no gol do Léo Pereira, que estava machucado lá de cabeça, enfim, no último minuto de jogo. Mas o Corinthians merecia mais sorte naquela partida, né? E aí o Corinthians vai com uma das melhores vitórias, as maiores vitórias do ano, né? Vence o Fluminense, que vivia um grande momento no Brasil, depois ele foi campeão da Copa Libertadores, né? Vence por 2-0. O primeiro tempo foi ruim, mas no segundo tempo o Corinthians jogou bem, voltou diferente, né? Já com o Renato Augusto se recuperando da lesão lá do começo da Libertadores. E o Corinthians parecia que ia dar uma emplacada, né? E consegue eliminar o Galo na Copa do Brasil. E aí perde para o América Mineiro, uma partida ruim, com aquelas desculpinhas, né? Que sempre o Corinthians dá, né? Tipo, os jogadores se esforçaram muito mentalmente contra o Galo, por isso fez essa partida horrível contra o último colocado do Campeonato Brasileiro e perdeu por 2-0, né? É o tipo de coisa que eu não aceito, porque, por exemplo, se você pega o Galo e sei lá, ganha, e depois você tem um super confronto na sequência muito difícil, e você acaba perdendo, mesmo dando sangue, beleza, acontece, você acabou se desgastando muito numa eliminatória. Mas o Corinthians ele sempre tem esse futebol vagabundo depois contra uma equipe em tese mais fraca, né? Os jogadores parecem que estão cansados mentalmente do Corinthians, né? Esse também foi um outro... um grave problema desse elenco do Corinthians, né? Tudo era motivo de oba-oba, me parecia, sabe? Uma vitória já correspondia pode fazer mais 2 jogos vagabundo na sequência, tá ligado? Foi uma vertente também desses últimos anos do Corinthians, né? Com esse elenco mais velho, né? Parecia que faltava querer vencer mais ou vencer por mais tempo, tá ligado? Aí o Corinthians tem um empate muito ruim em casa contra o Cuiabá, por 1-1. Foi no dia da final da Champions League, né? Volta do Juan Oliveira também, que estava 1000 dias parado. O Luxemburgo resgata ele aí, dá uma oportunidade, o moleque faz o gol de empate. E aí o Luxemburgo vai ter um tempo de trabalho, né? Dá uma parada FIFA aí, acho que de 10 dias. Enfim. E aí ele tem um tempo, né? Na volta o Corinthians pega o Santos na Vila Belmiro, né, e vence por 2-0 esse jogo. O Yuri Alberto e o Juan também fizeram os gols.
O Santos já estava bastante fragilizado, né? Aquele jogo fica bem claro como o Santos está fraco mentalmente também, que depois também culminando o rebaixamento, né? Aí o Corinthians numa partida ruim contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e perde por 1-0. E, enfim, aqui parecia que ia voltar o pandemônio de novo, né? Porque o Corinthians recebe o Red Bull Bragantino e perde por 1-0 em casa, uma partida que foi 11 da manhã. O Corinthians jogou muito mal também, tomou um gol logo no início e não conseguiu ter forças para virar. E aí o Corinthians vem com uma vitória bastante aleatória, né? O Corinthians vence o Atlético Mineiro fora de casa por 1-0, o gol do Guedes, um baita gol também, um golaço que o Guedes faz. Uma boa partida do Corinthians, vence o Atlético Mineiro e reencontra os 3 pontos, né? Depois de fazer 3 jogos bastante ruins, né? Ele venceu o Santos, mas outros jogos jogou muito mal. E aí o Corinthians consegue... Aí esse momento aqui é um momento interessante que o Corinthians dá realmente uma crescida no ano. Ele parece que vai mudar de chave, né? É um bom momento que o Luxemburgo vive ali, depois da derrota do Bragantino, fica uma sequência de jogos sem perder, se não me engano são 10 ou 11, e fica até um pouco longe da zona de rebaixamento ali, né? Longe assim, abre acho que uns 7 pontos, se não me engano, 6. O Corinthians nunca ficou realmente longe da zona de rebaixamento durante o ano todo, né? E aí o Corinthians empata contra o Bahia fora de casa por 0-0, tem a lesão do Rojas nesse jogo. Na sequência o Corinthians consegue vencer o São Paulo na Copa do Brasil por 2-1, 2 gols do Renato Augusto. E o Corinthians embarca num bom momento, né? Vence o Vasco por 3-1 em casa, depois empata fora de casa com o Internacional por 2-2, onde dá uma vacilada. O Corinthians estava vencendo até o finalzinho do jogo, toma um empate nos acréscimos já, tinha feito um bom jogo, consegue eliminar nesse meio tempo o News Old Boys. Então assim, o Corinthians estava indo bem nesse momento, né? Aí vence o Curitiba por 3-1 em casa e vai pegar o São Paulo, tem aquela partida deprimente, né? No Morumbi, eliminado da Copa do Brasil. O Corinthians volta para uma crise fodida, né? O Corinthians, depois dessa eliminação, não consegue se acertar mais, mesmo depois conseguindo algumas vitórias na Copa Sul-Americana, como se classificar contra o Estudiantes, mas fazendo partida terrível lá na Argentina, né? E aí o Corinthians empata no finalzinho com o Cruzeiro 1-1 no Mineirão, depois empata em casa, um jogo terrível, né, contra o Goiás. E era um momento delicado no Campeonato Brasileiro, né, que depois viria uma sequência dura para o Corinthians de novo, né, como foi naquele princípio de crise ali quando o Luxemburgo chega, e o Corinthians empata com o Goiás, né, foi ali no meio das quartas de finais contra o Estudiantes, né, o Corinthians que nunca teve um elenco muito grande aí nesses últimos anos, teria que fazer escolhas e foram escolhas ruins, né, o Corinthians, no meu modo de ver, deveria ter dado uma esticada na corda ali, não, fez escolhas de jogadores, tentou poupar em um momento o Renato Augusto, o Matias Rojas ali em alguns jogos, e não era momento para isso, mesmo tendo uma decisão contra os Estudiantes, eram jogos importantes. O Corinthians não deveria ter deixado de escapar esses pontos contra o Goiás, porque depois eles quase fizeram falta, viu? Enfim, depois empata com o Palmeiras 0-0, tem aqui a expulsão do Maicon, né? O Cássio faz uma defesa inacreditável no final do jogo. O Corinthians não consegue vencer o Palmeiras de forma alguma, né? O Yuri perdeu um gol no primeiro tempo que poderia ter feito 1-0. Foi um jogo bastante pau a pau aquele jogo. Mas é assim, o Corinthians joga de igual para igual em casa na Química Arena, mas tem dificuldade, não vence Palmeiras e é massacrado sempre fora de casa, né? Depois perde pro Fortaleza numa derrota jogou muito mal contra o Fortaleza numa prévia do que seria a Copa Sul-Americana, né? Perde por 2-1. E aí faz um jogo muito louco contra o Grêmio, né, em casa, 4-4, um festival de horrores das duas defesas, né? O pessoal achou incrível o jogo, eu achei bastante fraco defensivamente, por isso que teve inúmeras oportunidades para os dois lados. Quem tinha a bola basicamente conseguia alvejar o gol adversário, né? Acabou 4-4. Depois o Corinthians vence o Botafogo, até então era o líder ainda do Campeonato Brasileiro. O cara do Botafogo é expulso logo no começo, condiciona bastante a partida. O Corinthians vence, mesmo com o Botafogo com a menos, com bastante dificuldade. Não pelo Botafogo ter atacado o Corinthians, né? Mas o Corinthians não conseguir penetrar na defesa que estava com 1 a menos, né? Depois perde para o São Paulo por 2-1 no primeiro encontro entre os dois, após o como é que chama? A Copa do Brasil. Esse jogo aqui marcou a estreia do Mano Menezes, né? Aqui contra o Fortaleza, é o Luxemburgo que treina ainda, se não me engano, né? Ou já é o Mano? Não, é o Fortaleza que eu me confundi, do Brasileirão ainda é o Luxemburgo, né? Aí tem o jogo contra o Fortaleza
na Copa Sul-Americana pelas semifinais, o Luxemburgo demitido e o Mano Menezes estreia contra o São Paulo, né? Não é bem o Mano, né? O auxiliar dele lá, o Sidney Lobo, porque o Mano estava suspenso por ter sido expulso quando treinava ainda o Inter, né? A gente perde por 2-1. Aqui já tem uma mexida no time já, o Mano começa a jogar com 4-2-3-1, começa a priorizar os jogadores mais experientes, né? O Romero faz o primeiro gol do ano lá no Morumbi, né? Faz um belo gol de perna esquerda de fora da área, mas toma virada, o Corinthians muito fraco mentalmente, né? E fisicamente nas partidas, né? Depois empata em casa com o Flamengo por 1-1. Jogo muito ruim também do Corinthians, jogo difícil. O Corinthians não jogou nada também esse jogo, mas o Flamengo também não. Teve as melhores chances, o Flamengo não conseguiu matar o jogo, saiu na frente, mas com um pênalti na final da partida o Corinthians ainda consegue extrair o empate, né, pessoal? Aí faz um jogo muito louco contra o Fluminense do Rio de Janeiro, surpreendente. Aquela saidinha do Diniz, o Corinthians aperta firme, aperta de maneira satisfatória, né? Consegue abrir 2-0, foi isso? Abre 2-0 contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Acho que foi isso, né? Abriu 2-0, o Fluminense descontou, o Corinthians faz o 3-1, vai pro segundo tempo com 3-1 no placar, não consegue sustentar. O Fluminense ataca bastante o Corinthians e faz os gols que precisa pro empate, né? Mais um jogo que o Corinthians joga no lixo, o resultado que havia conquistado no primeiro tempo, enfim, durante o jogo, mas entrega no finalzinho, né? Depois o Corinthians faz uma partida muito ruim contra o América Mineiro em casa, empata por 1-1. Eu começo a ficar com bastante medo aqui, porque nesse momento aqui, depois do jogo contra o Fluminense, a gente já começa a fazer contas para o quanto o Corinthians precisava para fugir do rebaixamento, né? E a gente contava com esses 3 pontos contra o Lanterna América Mineiro. O Corinthians empata no finalzinho com o Juliano. Foi um jogo terrível, poderia ter sido pior com uma derrota do Corinthians, né? Mas ainda o Juliano ainda salva no final. O Corinthians depois traz uma vitória milagrosa contra o Cuiabá na Arena Pantanal, gol do Romero. Uma partida também que todo mundo dava como empate no máximo, né? Porque o Corinthians estava jogando muito mal fora de casa. Mas o Corinthians com o Mano Menezes, pela postura como o Mano Menezes monta suas equipes, ficou uma equipe mais competitiva em jogos fora de casa, né? Uma equipe mais defensiva, que joga no contra-ataque e dá trabalho para o mandante, né? E isso até você vê nos resultados, né? O Corinthians no final desse ano, o que era um problema no começo do ano, acabou se tornando a fonte dos nossos pontos, né? Os jogos fora de casa acabaram sendo onde a gente conseguiu mais pontos, né? A gente vence o Cuiabá, depois a gente pega o Santos, onde a gente joga muito bem o jogo, né? Até porque o Santos é muito fraco, o Corinthians faz o João Paulo trabalhar muito, consegue fazer o primeiro gol, mas no finalzinho o Daronco, né, erra naquele pênalti dado em cima do Soteldo. O Santos converte no último minuto de jogo e acaba a gente perdendo 2 pontos, né? Mais uma partida que o Corinthians não consegue assegurar os 3 pontos, né? E a gente empata com o Santos em casa. Depois o Corinthians tem um jogo muito duro com o Atlético Paranaense, jogo muito igual, mas o Corinthians faz aquele gol muito cagado do Yuri Alberto, né? Que até hoje eu não sei explicar como é que a bola entrou, que o Bento meio que joga a bola para dentro do gol, né? O goleiro do Atlético Paranaense, o bom goleiro do Atlético Paranaense acaba falhando, mas o Corinthians consegue esses essenciais 3 pontos contra o Atlético Paranaense em casa, né? Depois o Corinthians perde contra o Bragantino, uma derrota meio que esperada, né? O pessoal ficou meio puto aquele jogo, o Corinthians jogou mal, mas assim, o Corinthians sempre joga mal fora de casa durante o ano todo, e o Bragantino era o vice-líder até então da competição. Era um jogo bem difícil pro Corinthians, acabou 1-0, né? Depois o Corinthians empata em casa com o Atlético Mineiro, um jogo que o Corinthians sai na frente também, e depois cede o empate no segundo tempo, outro gol do Romero, acabou 1-1. Depois o Corinthians vem com uma vitória heróica fora de casa contra o Grêmio, uma das maiores vitórias do ano, né? O Corinthians enfrenta o Grêmio com a Arena Grêmio lotada, né? O Grêmio naquela rodada, se não me engano, poderia atingir a liderança do campeonato. O Grêmio, acho que era o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, se não me engano, naquela altura. E no começo do jogo o Bruno Mendes é expulso. Então assim, fudeu, né? Mas não, o Corinthians consegue achar um gol com o Romero, um bate-rebate, se segura até o final e sai de Porto Alegre com os 3 pontos. Cara, eu diria que esse jogo aqui salvou o Corinthians do rebaixamento, tá? Porque depois o Corinthians ele teria condição de se salvar 100% do rebaixamento, mas acaba perdendo os 2 jogos na sequência em casa, né? Onde o Corinthians, em tese, era favorito, né? Então esse jogo aqui foi muito importante para o Corinthians se salvar. E aí, cara, a pior partida do ano do Corinthians, né? Que eu não sei explicar o que aconteceu também. O Corinthians ele fez algumas péssimas partidas em casa que parecia que ele seria goleado, sabe, nas mãos do Luxemburgo. E também partidas fora de casa, né? Como contra o São Paulo, contra o Estudiantes, que a gente foi acabar 1-0 ou 2-0 o jogo, acabou sendo pouco, né?
Mas esse jogo aqui, já com o Mano Menezes, ele é muito estranho. Tomou 5-1 do Bahia, cara, nas vésperas da eleição. Terrível, cara, a partida do Corinthians. Deu tudo errado, todas as bolas do Bahia entrou. E também uma omissão, uma falta de querer jogo, né, dos jogadores do Corinthians, né? Não sei se já tava aquele papo já de dispensa de alguns atletas, né? Não sei até que ponto isso estava evoluído internamente no Corinthians, né? Muitos dos nomes que aqui já estavam sendo especulados de fato saíram depois, mas enfim, a gente tomou 5-1 no fim de semana da eleição de Augusto de Melo, né? E aí a gente tem um jogo na semana seguinte que é a Batalha dos Aflitos, né? Contra o Vasco da Gama, os dois querendo fugir da zona de rebaixamento. Outra vitória inacreditável do Corinthians, né? Se bem que o Corinthians ele coleciona bons resultados contra o Vasco, né? Faz mais de 10 anos que a gente não perde pro Vasco em qualquer campeonato, qualquer domínio de jogo, né? Mas o Corinthians trava uma batalha, né? Sai atrás 2 vezes do Vasco, né? Toma 1-0, empata, toma 2-1, empata, e no segundo tempo consegue a virada e consegue matar o jogo por 4-2, né? Basicamente, praticamente, encerrando qualquer chance de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, né, pessoal? Depois, no outro fim de semana, pega o Inter em casa, e se vencesse estava fora das chances de rebaixamento matematicamente, né? Porque era uma série de situações negativas que teriam que acontecer para o Corinthians cair, né? E aí o Corinthians perde para o Internacional, uma partida vexatória do Corinthians, né? Muito fraca, o pessoal sem nenhuma vontade em campo, né? Acaba perdendo por 2-1, marcou a despedida do Fábio Santos, né? Mas na mesma rodada o Corinthians, com outros resultados, se garante na Série A. E depois fecha o Campeonato Brasileiro com uma vitória fora de casa contra o Curitiba já estava rebaixado, Corinthians matematicamente livre de rebaixamento. Enfim, muitos jogadores não jogaram esse jogo final, como Renato Augusto, Juliano, Gil, aparentemente já estavam fora dos planos de Mano Menezes, né? Mas o Corinthians faz até aqui um relativo bom jogo e consegue sair de Curitiba com os 2-0, né? Mais um gol de Romero e o primeiro gol com a camisa do Corinthians de Fausto Vera. Como eu disse, pessoal, muitas trocas de técnico, né? Um elenco fraco, um time que nunca encontrou um padrão de jogo. Não seria diferente que a gente brigaria até o final contra o rebaixamento, né? O que espanta é o tamanho do Corinthians, né? A folha salarial do Corinthians nessa situação até o final do torneio. Como eu disse, a palavra que define foi agonia. O que trouxe um pouco de felicidade foi o rebaixamento de um dos nossos maiores rivais, que foi o Santos, que acabou caindo, mas ficou aquele negócio do, cara, senão o Santos poderia ter sido a gente. E, enfim, um ano muito ruim na Neoquímica Arena, né? O Corinthians, embora tenha perdido apenas 3 vezes, né? 5 no total no ano todo, e até contra o Bragantino, quando a gente perde, aquela tinha sido apenas a nossa 3ª derrota no ano todo, né? Depois a gente perde o Bahia pro Internacional. São muitos empates, né? O Corinthians coleciona uma série de empates por 1-1. Para mim fica marcado empate com Fortaleza, empate com Cuiabá, empate com Goiás em casa, com Santos, com América, adversários que em tese a gente deveria, né, ou poderia ter feito 3 pontos, né? São uma série de empates assim, com partidas muito ruins, tá? Que definiram o ano do Corinthians, né? Esses jogos na Neoquímica Arena onde o Corinthians não conseguiu demonstrar força, onde quase sempre demonstra, né? E mesmo assim não saiu derrotado, né? Pra você ver como o Corinthians é forte em casa. E teve esse final bastante melancólico, né? Com goleada pro Bahia, perdeu pro Inter em casa, né? 2 adversários que até então não tinham vencido o Corinthians nos nosso mando na Neoquímica Arena, né? Até então a Neoquímica Arena estava imbatível, né? Invencível contra esses 2 times. É isso, pessoal. Acabou aqui as retrospectivas em relação aos campeonatos. Todos ruins, né, de se relembrar, mas importantes para a gente saber como foi o ano. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre comissão técnica, um vídeo só sobre as comissões técnicas do Corinthians, né, como trabalharam. Depois um da diretoria, ou ao contrário, sei lá, do Duílio Monteiro Alves aí, que fechou com chave de merda o ano. E depois a gente faz alguns vídeos falando sobre os setores em campo do Corinthians, né? Então a gente vai falar sobre a defesa, sobre o meio campo, passar 1 a 1 todos os jogadores que entraram em campo com a camisa do Corinthians e o que eu achei ou deixei de achar sobre eles. É isso, pessoal. Deixa o like no vídeo, se inscrevam no canal e vai Corinthians!